Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, prefeito municipal, senhor Valdir Bianchetti, vice-presidente do hospital, Roberto Chiarello. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais pessoas do conselho, diretor André, diretor técnico Ítalo, os demais funcionários que aqui estão, e a todos de casa que nos acompanham pelas redes sociais. Com a proteção de Deus, sob minha presidência, vereador Dirley Dama Cordeiro, às 18h15 do dia 16 de novembro de 2021, no plenário Darcy Sobreira Socol, declara aberta a 5ª sessão especial de 2021 da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, que conta com a participação dos responsáveis técnicos da empresa SUV Empreendimentos, que fará a apresentação do projeto de reforma e ampliação do bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora do Rosário, e registra a presença dos seguintes vereadores: Daniel Morandi, Dirley Dama Cordeiro, Eleandro Timóteo Moreschi, Francisco Bernardo Mesomo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lucimar Pacassa, Morgana de Fátima Tecchio. Nesse momento, convido os vereadores que se dirijam à plateia para que possamos compor a mesa. Eles vão utilizar o outro lado, eu acho. Convido a compor a mesa principal os seguintes convidados: senhor Roberto Chiarello, vice-presidente do Hospital Nossa Senhora do Rosário; André Bianchetti, diretor do Hospital Nossa Senhora do Rosário; Felipe Berti Previde, diretor técnico da SUV Empreendimentos; Israel Oliveira Paz, diretor executivo da SUV Empreendimentos; Eduardo Marques, consultor de projetos e emendas parlamentares. Um pode ficar do lado de cá. Beleza? Após a apresentação, os microfones estarão abertos aos vereadores para perguntas e respostas, sempre limitadas aos assuntos da sessão especial. Passamos, nesse momento, a ouvir a apresentação. Só vamos aguardar um pouquinho, até que eles se organizam aqui. Quando tu quiser, pode ficar à vontade. Boa noite. Eu tô aqui no... Sim. Eu acho que ele não está. Tá ligado? Sim. Ou, som. É, tá ligado. Tá. Boa noite a todos. Então, sou o Felipe, o diretor técnico da SUV Empreendimentos, e estou à frente, então, desse projeto aí do novo bloco cirúrgico, que também engloba todo o centro de parto natural e centro obstétrico do Hospital de Serafina Correia. Eu acho que primeiro a gente pode começar, André, falando do problema, problema entre aspas, né, que vocês tiveram antes do contato conosco, que é uma notificação da vigilância sanitária em função do bloco cirúrgico existente do hospital, que é um bloco cirúrgico sabidamente antigo e nunca reformado, portanto, defasado em relação às normas técnicas da atualidade.
e que surgiu, então, a necessidade de se haver um plano de reforma do centro cirúrgico existente por uma coisa mais moderna que pudesse se enquadrar nas normas técnicas atuais. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso. É isso aí, né? Tá. Então, falando da cronologia dos acontecimentos, então o hospital entrou em contato com a arquiteta Renata Caus, que não faz parte do nosso corpo técnico, mas que elaborou o projeto arquitetônico básico para aprovação da vigilância sanitária. E coube a nós, então, fazer os projetos de engenharia executivos que dão a possibilidade daquele anteprojeto, digamos assim, da Renata Caus aprovado na vigilância sanitária, ser executado com todos os detalhes pertinentes exigidos por norma. Então, vou começar aqui explicando o que ficou definido de acordo com o que a Renata Caus tem feito. Aqui. Isso aqui, então, é uma planta baixa, uma planta de layout que se fala. O pessoal aqui, só para eu entender, qual é o nível de entendimento de vocês do hospital? Todos conhecem o hospital? Todos já visitaram aquele pavimento? Nós, vereadores, fomos convidados agora uns 10 dias atrás, acredito eu, né, André? E estivemos lá, acredito que quase todos os vereadores, e olhamos todos lá toda a reforma que tem para ser feita, então a gente tem um bom conhecimento aí das necessidades que você tem. Tá, beleza. Então, aqui é uma planta do quarto e último pavimento do hospital, que está até nessa... aqui. Esse aqui é o quarto e último pavimento do hospital. O bloco cirúrgico em questão fica na face lateral do prédio, que não aparece na foto. Aquela face que dá por estacionamento de brita, na lateral. O estacionamento está aqui, então. Todo mundo consegue enxergar legal aí, direito? A parte do estacionamento está aqui, só para a gente se situar. E o bloco cirúrgico existente, ele fica no terceiro pavimento, no pavimento inferior a esse aqui. Então, a ideia é a gente aproveitar o quarto e último pavimento, que hoje está ocioso, para efetuar essas benfeitorias. Então, depois eu posso explicar o porquê. A gente entra lá mais adiante. E, enfim, o quarto pavimento, ele está nessa situação aqui. Vou mostrar umas fotos para vocês. É um pavimento, como eu disse, inutilizado. Então, portanto... Vou pegar aqui aqui. É um pavimento que nunca foi utilizado, na verdade. E havia umas alvenarias existentes de um projeto que não foi executado há 30, 40 anos atrás, né, André? Então, se procedeu primeiro limpando esse pavimento com as alvenarias que não eram necessárias, e deixando, como a gente gosta de falar, a cancha livre para as futuras modificações. Então, nós temos essa situação aqui atual lá. Beleza. O que consiste o projeto em si, o arquitetônico? Ele é dividido em dois objetos, que então é o centro obstétrico e centro de parto natural, que fica à esquerda, desculpa, de vocês na foto, que é toda essa parte aqui à esquerda, e o bloco cirúrgico propriamente dito. Tá? Eles são independentes, então eles partem da escada e dos elevadores existentes. À esquerda se tem o centro de parto natural e o centro obstétrico, e à direita nós temos o bloco cirúrgico, com todas as suas dependências anexas que são exigidas por lei pela vigilância sanitária. Então, nós temos duas salas de cirurgia, uma para grandes cirurgias e uma para pequenas cirurgias. Temos sala de indução e recuperação para 5 leitos simultaneamente. Então, a gente tem uma capacidade técnica aí de 2 cirurgias simultâneas e 5 pacientes em recuperação ao mesmo tempo. E as dependências anexas, então, são a copa e o estar médico, sanitário, sala para armazenamento de medicamentos, sala de armazenamento de material esterilizado, sala de utilidades, depósito de equipamentos, preparo de equipamentos, depósito de materiais de limpeza e os vestiários, tanto da equipe técnica, feminino e masculino, quanto dos próprios pacientes. Além de, claro, uma recepção e os sanitários e as salas administrativas da recepção de cada área.
Se alguém tiver dúvida sobre qualquer uma dessas dependências, pode me interromper em qualquer momento que eu elucido, tá? Já indo para a parte do centro obstétrico e do centro natural, temos aqui, então, a recepção e o registro da parturiente, a sala de exames, as mesmas salas anexas, praticamente, que a gente tem no centro cirúrgico, tá? Que são as salas de utilidades, serviços e equipamentos. Aqui, uma pergunta que pode surgir é se o centro cirúrgico e o centro obstétrico são vizinhos. Por que não se aproveita a mesma sala para fazer, por exemplo, a esterilização de materiais que sirva para as duas dependências? Uma resolução da vigilância sanitária proíbe isso, porque centro de parto natural é uma coisa e centro cirúrgico é outra. Então, aqui, casualmente, elas estão lado a lado, mas nada impediria que elas fossem em cantos separados do hospital, que isso não ia mudar nada. Então, é necessária uma divisão física entre esses dois ambientes técnicos, tá? Então, a gente parte do pressuposto que precisa de áreas duplas, mas que sirvam para propósitos diferentes, digamos assim. E o centro obstétrico e de parto natural, ele conta, então, com 3 salas de pré-parto, parto e pós-parto. Por que é pré, parto e pós? Que, por uma definição, acho que do hospital, da arquiteta, o André pode falar melhor, vamos ter aqui, então, um centro de parto natural, que é o parto humanizado, o parto com banheira, com todo um material diferenciado, que não é uma cirurgia, e sim um procedimento de nascimento natural. Enfim, eu estou sendo um pouco redundante aqui, mas tem 3 salas simultâneas para 3 partos acontecerem de uma forma praticamente simultânea, tá? Então, alguma dúvida? Tá, beleza. Então, beleza. Esse é o projeto que foi aprovado na Vigilância Sanitária, foi compatibilizado todas as modalidades de elétrica, de lógica, hidrossanitário, tudo certinho pela nossa equipe de engenharia da SUV. E, feito o projeto, agora temos que adequar o terreno, digamos assim. Tu faz o projeto de uma casa, tem que fazer a limpeza do terreno e a verificação do terreno, enfim. O que se verificou lá em campo, naquele quarto pavimento? Em função de ser um pavimento inutilizado e que nunca houve uma manutenção ao longo de todos esses anos, se verificou, por exemplo, que as lajes de cobertura elas estão avançadamente intemperizadas. O que ocorre nessas lajes? Em função das infiltrações da cobertura, que também nunca recebeu uma manutenção ao longo dos anos, vou pegar uma foto da cobertura, que é essa aqui, existem diversos pontos de infiltração nessa laje e o concreto ele é um material poroso. Então, a água, ao longo de vários anos, semanas, dias, enfim, ela percola no concreto e ela começa a oxidar a armadura. Oxidando a armadura, que é o que dá a sustentação ao concreto, ela perde a capacidade resistiva. Em outras palavras, o concreto perde a vida útil, ele perde a capacidade de resistir aos esforços que está sendo solicitado. Ou seja, ele perde a função. Então, anteriormente a gente fazer a execução desse bloco cirúrgico, que é nada mais ou nada menos do que fazer um forro de gesso nessa cobertura, agora, como eu tinha explicado para o André, ou a gente tapa o problema que vai acontecer daqui 5, 6 anos, que pode ser um colapso da estrutura. Pode parecer um pouco alarmista, mas é a verdade. O colapso ele não é iminente nessa situação de degradação. Mas esse estado atual da estrutura compromete a vida útil da peça. Então, daqui 5, 6, 10, 15 anos, pode haver o colapso da estrutura. Então, ou a gente tapa... Deixa eu silenciar aqui. Ou a gente tapa o problema com o gesso e ele ocorre daqui a alguns anos, ou a gente encara o problema e dá uma sobrevida, renova a vida útil dessa peça e então executa as coisas como devem ser feitas. Então,
anteriormente à etapa de execução aí do bloco cirúrgico e do centro obstétrico, a gente precisa fazer algumas medidas de intervenção nesse pavimento em questão que demandam mais recursos, consequentemente. Que o André ficou um pouco assustado no início, mas como acho que os vereadores podem ter observado na ocasião da visita, é nítido essa necessidade de reparo, e isso qualquer profissional da área, qualquer engenheiro, mestre de obras, enfim, pode atestar isso aí. Inclusive, depois acho que o Israel vai falar sobre a planilha orçamentária, que o fiscal da Caixa ele avalia toda uma planilha orçamentária e vem a campo para ver se o que de fato está em projeto pode ser executado, cabe no prédio existente. E sem que a gente tivesse comentado com o engenheiro da Caixa, uma das diligências que ele apontou é justamente essa. Antes de a Caixa Econômica liberar qualquer verba para executar esse bloco cirúrgico, essas lajes têm que ser consertadas. Então, um outro ponto que onera bastante a questão prévia à execução do bloco cirúrgico é a questão da casa de máquinas de climatização. Se optou por fazer no último pavimento do hospital esse bloco cirúrgico, justamente porque o bloco cirúrgico em questão... Deixa eu voltar para a planta aqui. As salas de cirurgia e as salas de recuperação, essas três aqui, elas obrigatoriamente, por norma, precisam ser climatizadas via ar-condicionado central. O que é o ar central? Um ar split, ele simplesmente climatiza o ar-condicionado, o ar ambiente. O ar central, além dele climatizar, ele troca o ar, ele pega o ar externo e joga para dentro e faz a exaustão do ar interno e filtra esse ar. Então, é um sistema bem diferente e bem mais complexo, infelizmente. No Hospital de Casca, por exemplo, foi o último hospital a nível de estado que se pôde fazer um bloco cirúrgico com ar-condicionado split. Depois do Hospital de Casca, nenhum mais no estado é aprovado sem um ar-condicionado central. Isso onera bastante e isso demanda uma casa de máquinas, porque são, digamos, máquinas volumosas e que necessitam de uma compartimentação especial para elas operarem. Então, a gente fazendo isso em um pavimento intermediário do prédio, a gente tem que dar um lugar para essas máquinas ficar e para trocar o ar dessas máquinas. Então, se optou por fazer no último pavimento, justamente para alocar as máquinas sobre as lajes de cobertura existentes. Isso é um outro ponto que onera bastante e que requer uma manutenção, uma alteração, aliás, de layout dessa cobertura aqui, que eu já mostrei. A casa de máquinas, então, ela vai ficar sobre essa cobertura aqui, esse último quadrante aqui. E, então, todo esse telhado aqui de brasilite vai ser removido e vai receber uma casa de máquinas metálica para abrigar o maquinário da climatização central, que vai ficar imediatamente acima das salas cirúrgicas e da sala de recuperação e indução, que ficam aqui abaixo. Sobrando, então, essa tira aqui de telhado mais próxima aqui da foto, do fotógrafo, no caso. Então, a gente precisa dar acesso a essa casa de máquinas, porque não adianta ela ficar aqui inacessível. Então, vai ser removido também esse telhado aqui, e essa laje que vai ficar exposta vai ser devidamente impermeabilizada para não continuar ocorrendo o que ocorre hoje em dia, que é justamente a infiltração para as lajes inferiores e a degradação desses elementos estruturais. Bom, olha, acho que a breve apresentação do projeto é isso. Imagino que vocês devam ter bastantes dúvidas sobre, talvez, o processo de valoração disso, planilha orçamentária, cronograma de obra, mas o projeto de engenharia proposto, aprovado e que está em trânsito é esse. Agora, acho que devem haver bastantes dúvidas em relação a todos os processos burocráticos que isso envolve. A apresentação, a princípio, seria isso, ou vocês já querem fazer alguma apresentação da parte
Vamos pedir para Josiano. Tem como ligar esse outro microfone aqui? Tá ligado só? Só tentar. Inicialmente, boa noite a todos. O meu nome é Israel Paz, eu sou diretor executivo da SUV Empreendimentos. Eu acredito que se o pessoal tiver alguma dúvida técnica, já poderia fazer o questionamento. E aí a parte orçamentária a gente vai passando, tem alguma parte também de burocrática de emendas, que o Eduardo domina essa parte, e a gente vai passando ponto a ponto. Mas se alguém tem alguma dúvida técnica, eu acredito que poderia fazer o questionamento, que a gente gostaria de responder também. Pessoal, as perguntas devem vir dos vereadores, tá? Então, não sei se algum vereador ficou com alguma dúvida quanto a essa apresentação, nesse primeiro momento. Se alguém tiver alguma dúvida, o Moreschi está pedindo para falar. Boa noite. Boa noite. Opa, agora vai. Então, só não é uma dúvida, mas creio eu que a parte dessa laje que eu acabei de ver ali, eu fui lá fazer essa visita, eu presenciei. Ela vai ser só vai precisar ser reforçada, digamos assim, que não entendo desse assunto, ou essa vai ter que ser retirada e feita uma outra nova? Não, então, é mais caro. Existem as duas opções, tá? Ou a gente remove a laje e faz uma laje nova, que nesse caso seria mais barato fazer uma laje pré-moldada do que uma laje maciça, como se encontra. Mas ainda é mais barato, ou então menos caro, porque ainda assim é caro, é fazer a recomposição estrutural desse elemento. Como é que funciona? Não são só lajes, tá? Existem algumas vigas que foram afetadas também. Deixa eu mostrar aqui fotograficamente. Tem algumas vigas aqui que já tem uma perda de seção de aço aqui bem expressiva, tá? Então, nós temos um projeto específico para isso, que é um projeto de infraestrutura. Onde é que está? Só um pouquinho. Aqui, reparo estrutural. Então, as lajes afetadas aqui, elas foram divididas em um grau de criticidade delas. Então, nós temos um grau de risco regular e crítico para elas. Elas foram todas listadas, e algumas vigas. Como é que funciona esse reparo estrutural? O concreto, primeiramente, o elemento ele é escorado, devidamente escorado, e se faz um apicoamento do concreto. Se tira todo o material desagregado dele, que é um material pulverulento, assim, um material que com uma escova de aço já se tem essa impressão. Se recompõe a seção de aço perdida, ou seja, se mede o quanto de aço que se perdeu e se grampeia uma malha de aço nova. E após isso é feito um grauteamento estrutural, não é um reboco simples, ele é como se fosse uma massa pronta já, que só se adiciona água e se reboca de cima para baixo. Ela tem uma plasticidade bem coesa, bem grude assim, e se faz o reparo estrutural. Para vocês terem uma ideia, essa argamassa aí, que é vendida por várias fabricantes, ela tem uma resistência de 45 MPa. E esse concreto aqui, quanto muito, ele dá uma resistência de 20 MPa. Então, a gente vai ter um reparo estrutural que vai reforçar também a peça, e quanto maior a resistência, menor é a porosidade da peça. Então, parte desse problema se dá também pela porosidade do concreto, que antigamente se tinha um concreto mais poroso, e hoje nem tanto. Então, dá mais resistência e mais vida útil para a peça. Mas, respondendo à pergunta, nada vai ser demolido, vai ser restaurado, vai ser recuperado. Certo, obrigado. Passar para o Chico, que ele pediu primeiro. Pode falar, Chico. Boa noite.
Vou aproveitar a pergunta do vereador Leandro que fez agora sobre a laje. No caso, o senhor falou em cima, no cobertor vão tirar aquele coberto e vai ser permanentizado, no caso, a laje. Vai ficar céu aberto de novo ou vão fazer outro coberto para ficar mais tranquilo? Uma pergunta. Outra pergunta. Nós estivemos passando lá aquele dia junto com o seu André e parece que, assim, só pisando em cima, isso parece que mexe toda essa laje de baixo. Vai ficar assim ou vocês vão dar uma retocada maior, assim, parece, né, nós caminhando assim, que se mexe toda essa laje. Não sei se é verdade ou se foi uma impressão. Outra pergunta, já perguntaram 3 perguntas, depois o senhor responde. Tem, assim, data de começo, sim, acho que já está sendo começado, e tem também data para terminar esse centro cirúrgico? Obrigado. Tá. Vamos lá por partes, então. Na questão da cobertura, ela vai ser toda removida e vai ser posto, então, a casa de máquinas metálica, que vai fazer, a própria casa de máquinas vai fazer a cobertura de parte de onde atualmente é coberto, e a parte que fica fora da casa de máquinas vai ficar a laje exposta e impermeabilizada com impermeabilizantes de borracha líquida. Você acha que tem segurança, porque eu vejo quem faz em volta, nós temos várias, e é difícil de eliminar completamente isso. Sim. Para isso, a gente tem já produtos consagrados no mercado, inclusive no memorial descritivos eu cito alguns, e é exigido produtos tais ou similares, equivalentes. Então, por parte da fiscalização da obra, tem que ter uma atuação bem rigorosa quanto a quem for executar, porque assim, a gente é projetista, a gente não está contratado para executar. Quem for executar tem que sofrer uma fiscalização rigorosa na seleção dos materiais e tem que ter método para aplicar isso aí. Então, via de regra, não é pegar uma empreiteira que o mesmo cara que faz o encanamento, que faz o reboco, que vai fazer a impermeabilização. Geralmente se contratam empresas especializadas nisso. E para isso existe um projeto próprio, que eu posso mostrar aqui, deixa eu dar uma olhada onde é que está. Aqui. Um projeto específico que só trata de impermeabilização, que contempla alguns detalhes importantíssimos para a impermeabilização. Aqui, então, é a cobertura existente, que se indica a remoção dela, e assim ela vai ficar toda impermeabilizada. Detalhes importantes como, por exemplo, fazer a gola por dentro dos ralos com tela de reforço, que é um ponto muito importante que geralmente dá problema nessas impermeabilizações feitas genericamente. O encontro da impermeabilização com a platibanda, onde essa camada impermeabilizante aqui, ó, ali está em azul para vocês, a gente tem que remover o reboco dos últimos 30 centímetros do rodapé, fazer essa impermeabilização por dentro da platibanda e rebocar, entendeu? Então, tem alguns detalhes executivos que parecem poucos, mas que, se não são feitos, dá problema. Mas, se forem feitos de uma forma adequada, do ponto de vista de engenharia, muitas obras não tem problema. Por que ele questiona assim? Porque eu vejo, tem outros lajes aí, até vou citar até o Clube Gaúcho aqui nosso, gastamos um dinheiro grande esses dias aí, e garantiram, não teve sucesso, porque botaram todo o gesso embaixo da peça, caiu de novo, não teve problema. E eu diria o seguinte, não seria talvez mais barato fazer uma estrutura metálica e cobrir em cima? É uma solução que, do ponto de vista de engenharia... Aí eliminaria completamente, porque eu não sei, não. Mas uma pergunta, vocês são técnicos, devem saber. Não. Existem as duas possibilidades. Só que, financeiramente e atualmente, é mais econômico fazer isso. Porque o preço do aço, acho que todo mundo sabe como é que disparou, né? Então, há 5 anos atrás, eu poderia dizer ao contrário. Hoje é mais barato fazer uma cobertura metálica a varrer. Mas, para vocês terem uma ideia, tu tem aí o valor da casa de máquinas, que foi... Só o valor da casa de máquinas metálica, que é só esse trecho aqui coberto, esse trecho aqui, ele, se não me engano, é 3 vezes maior do que toda a impermeabilização de toda a laje, porque além de a gente impermeabilizar aonde vai ser removido aqui, nós vamos impermeabilizar essa outra parte aqui, que hoje
ela é a laje exposta, mas ela tem infiltrações, tanto pela vida útil dela, que todo material tem uma vida útil, quanto pelos materiais que foram empregados na época, né? Porque hoje em dia a gente tem um avanço de polímeros, de materiais de construção muito expressivo. E esse material proposto para ser utilizado no hospital, ele não é vitalício, mas ele tem uma vida útil de 45 anos. Então, acho que para a nossa geração, né? Porque todo edifício não é vitalício e requer uma manutenção predial. Então, 45 anos são mais do que o suficiente de vida útil. Mas, respondendo à pergunta, daria para cobrir. Mas, atualmente, é mais caro. R$177 mil a Casa de Máquinas. Sim. 177. Então, para quem estiver me vendo daqui 10 anos, lá em 2032, em 2022 era caro o aço. Então, hoje é mais caro, tá? Mas, em 2021 é mais caro, mas pode ser que possa ser mais barato daqui a alguns anos. Quanto é que deu ali a Casa de Máquinas? 177, quase 178. 167. Só a Casa de Máquinas, só esse abrigo, essa Casa de Máquinas aqui, está orçado em R$167 mil. 177 mil reais. Enquanto a outra laje daquela de baixo que nós falamos. Tá. Sobre a laje de baixo, tem um outro projeto que também é esse projeto preliminar ao bloco cirúrgico, que eu esqueci de comentar, mas é bem pertinente. Isso aqui é o reparo estrutural, tá? Que a gente falou das lajes. Mas existe um projeto de reforço estrutural, que é justamente pegar essas lajes que vocês perceberam que ela vibra e fazer um reforço com perfil metálico por baixo. A laje, o que vai ser feito? Deixa eu pegar aqui o projeto. Reforço estrutural. Aqui, ó. As lajes apontadas que têm esse problema, que são essas lajes aqui, vão receber uma viga metálica em perfil I e a laje vai ser macaqueada, com macaco hidráulico mesmo, até a nível. Vai ser inserido um perfil metálico por baixo e a laje vai ser solta. Então, isso vai dar uma rigidez para a laje. Por que aconteceu isso? Provavelmente pelo concreto utilizado na época, e as estruturas de concreto elas sofrem um efeito que se chama flecha diferida no tempo. Então, flecha diferida no tempo. Então, a estrutura metálica ela vai escoando muito devagar ao longo de toda a vida útil dela. E essa laje, provavelmente, nos primeiros anos de vida dela, ela não era assim. Mas, ao longo dos anos, ela vai escoando e vai sofrendo um abaulamento. Talvez por falta de uma malha de aço eficiente por baixo, pelas características do concreto, enfim. Mas o problema vai ser solucionado. O problema foi apontado também pelo fiscal da Caixa, mas anteriormente a isso também foi diagnosticado por a gente e está aqui o projeto de reforço estrutural, tanto das lajes do piso, onde vocês pisaram e observaram aquele problema de vibração, quanto nas lajes de cobertura que vão receber a Casa de Máquinas, porque vai ter uma sobrecarga daqueles equipamentos da climatização no teto. Então, essas lajes vão ser reforçadas também. O cronograma de execução, tu tem alguma coisa aí, Israel? 6 meses. 6 meses. 6 meses, mas isso é uma questão mais contratual do próprio hospital do que uma questão técnica, tá? Porque, tecnicamente, pode ser feitas várias frentes de trabalho simultaneamente. Então, o cronograma pode variar aí de 6 meses a 2 anos. Se for feita uma frente de trabalho, sabe? Mas é uma questão mais contratual, tá? Corroborando com o que o Felipe está colocando, o que acontece geralmente? Nós temos que fazer, eu digo, enquanto somos time hospital, né, é necessário fazer alguns ajustes pré-licitações, que na realidade são 3 licitações que vão ocorrer, né, e pré-licitação é necessário acontecer alguns ajustes. E esses ajustes, inclusive, eles foram cobrados pelo engenheiro da Caixa antes de licitar. Então, o que acontece? A gente está trabalhando com 6 meses de cronograma físico, né? Num sentido de cada licitação. Se elas ocorrerem tudo junto, 6 meses para cada licitação, e mais aproximadamente, eu acho, uns 3 meses, né, Felipe? 2 meses, no mínimo, que seriam esses
esses ajustes pré-licitações, né? Então, na realidade, assim, ó, num cronograma financeiro ocorrendo tudo certo, sem problema algum, estima-se aí em torno de 9 meses de obra, né, ocorrendo uma após a outra, porque são 3 editais diferentes. É mais ou menos isso, né, Felipe? Alguma dúvida? Tecnicamente é isso, mas a gente, além de fazer projetos de engenharia, a gente executa obras hospitalares, mas a gente sabe que nem sempre é possível pelas peculiaridades que um hospital requer. Por exemplo, a gente já atrasou obra porque a gente estava executando uma obra acima do bloco cirúrgico e tinha dias que nós não podíamos trabalhar em função de algumas cirurgias específicas que estavam acontecendo naquele turno. Então, a obra tem que parar por uma questão médica ali, operacional. Então, isso, ao longo de vários dias sucessivos, acaba atrasando a obra, enfim. Mas, tecnicamente, tocando tudo certo, tendo dinheiro e não tendo nenhum empecilho, em 9 meses faz. Acompanhando o pensamento, o porquê se não faltar dinheiro. Porque acontece, às vezes, dependendo da época do ano, atrasar o repasse do governo federal e estadual, às vezes, né? E já houve casos de atrasar 2 meses, 4 meses, que o Eduardo depois pode colocar algumas situações que ele já vive, que ele entende e é especialista na questão das emendas, né? E aí, consequentemente, atrasa a obra, porque como funcionam as obras hoje? As obras hoje você executa, mede e acontece o pagamento, né? A instituição libera o pagamento após a Caixa liberar. Então, é um controle muito afinco. Só acontece pagamento nessas licitações, nessas emendas, após a Caixa liberar e libera para a instituição pagar. Mas, geralmente, acontece alguns atrasos, dependendo da época do ano. Atualmente, nós estamos executando uma via emenda parlamentar que a Caixa também controla e está há 4 meses atrasado os repasses federais. Então, automaticamente atrasa a obra. Por isso que foi colocado, se não faltar o dinheiro. Obrigado. Respondido, Chico. Com a palavra, a vereadora vai falar aqui primeiro. Então, a Lucimar. Boa noite. Minha dúvida. Toda essa obra seria construída na lateral do hospital, ou seja, paralelo ao estacionamento, isso? Isso aí. O restante, a parte da frente do hospital, não vai ser mexida do terceiro pavimento. Ela vai até a esquina e de lá em diante, digamos assim, o restante do pavimento não vai ser mexido. Não. A locação da obra, para quem conhece o hospital, subindo as escadas até o último pavimento, ele vai até uns 5, 6 metros além daquele pavimento de assoalho de madeira que existe à esquerda. E acaba ali. Então, na prática, pega só aquela lateral do hospital e não influencia nas dependências da fachada principal. Tá. Então, a minha pergunta é a seguinte. Existe a possibilidade, pergunta de leigo, de a casa, essa das máquinas, ela ser colocada ao lado, no mesmo pavimento, ao invés de ser construída em cima? Ao lado, mas no mesmo nível, no horizontal, terceiro, complica um pouco em função da termodinâmica dos gases, enfim. Mas é possível, só que quanto mais distante do ponto de consumo que a gente quer, por exemplo, as máquinas estão em um ponto A e o ponto de consumo por uma economia de material, de dutos, enfim, é muito mais econômico a gente fazer em cima, onde a distância dos dutos a vencer é a questão de 2 metros, do que a gente trazer dutos aí 30, 40 metros de distância horizontal. Porque, pelo que eu vi no projeto, as salas que por lei tem que ter a climatização, olhando aqui a apresentação de vocês, seriam as últimas salas à direita, né? Sim, isso. Então, passou aqui que, de repente, pudesse ser no canto lá, próximo a essa sala. Entendi. Que eu acho que iria, no meu ponto de vista, não iria agregar tanto valor quanto a construir no último piso, né? Sim, entendi. Essa é uma questão. Outra coisa que me ocorreu aqui é que esse projeto, o acesso ao elevador vai ficar restrito a este
aos blocos cirúrgicos, né? Ou seja, o elevador, a porta do elevador vai abrir dentro dos blocos cirúrgicos. Tanto... Pode concluir. Digamos que futuramente a parte que não vai ser utilizada hoje, com o passar dos anos e a demanda do município, o município precisasse aumentar, ter mais leitos no restante do pavimento deste piso. Se nós agora fecharmos totalmente esse acesso, no futuro é possível? Sim. Para ficar entendível aqui, o acesso principal, tanto para o bloco cirúrgico quanto para o centro obstétrico, ele ocorre aqui numa área de circulação, aqui, ó, nessa área aqui. Então, tu já não cai numa área de cirurgia, tu já não cai numa área esterilizada. É uma área em comum, que daí tu se encaminha para as recepções, para as salas de espera, enfim, como qualquer dependência normal do hospital, tá? A questão de fazer leitos de internação aqui à esquerda, no caso, depende dessa alteração de layout aqui, porque, pela norma da vigilância sanitária, tem que ser fechado essa parede que dá acesso é exatamente essa parede que me chamou a atenção. Tecnicamente, se torna possível em um futuro, imagino eu, a médio ou longo prazo, porque a curto prazo acho que não se conversa sobre isso, fazer um corredor aqui, alterar o layout e ser feito um corredor aqui, sim, que dá acesso para os leitos de internação. Então, se altera esse layout da recepção e da sala de exames. Isso é possível. E, além disso, a gente tem o acesso atual que vai permanecer ao quarto pavimento, que é aquela escadaria, acho que é em leque, que ocorre no lado esquerdo também, que sobe independente. Não sei se está entendendo o que eu estou dizendo. Tem uma outra escadaria que acessa esse mesmo pavimento, né? Sim. Além dessa aqui. É uma outra alternativa para se ter um acesso àqueles leitos. Porém, acredito que André me ajuda. Essa escada que sobe no último pavimento, ela é estreitinha, né? Nós temos, acho que 2 metros ela tem de largura. De largura? Daí é uma questão de alteração de layout. Mas, assim, do ponto de vista de engenharia, tudo é possível, entendeu? A gente não. Qualquer empresa de engenharia faz o que for possível. Então, é possível, sim. Esse projeto atual, ele não engessa o pavimento para futuros usos do quarto pavimento, seja eles quais forem. Ok. Essa era a minha dúvida, então. Muito obrigada. Beleza. Obrigado. Algumas perguntas já foram feitas, mas que eu ia comentar. Primeiro, eu queria saber se podia ser separado o bloco cirúrgico do parto. Tem que fazer os dois juntos? Ou pode ser feito, vou fazer uma e depois outro? E todos esses itens que tu falou, é uma reforma antes da construção, né? Você já tem um valor aproximado de quanto custaria a reforma, para depois nós conversarmos de quanto vai custar o bloco por si só? Sim. Tá. Aqui, essa linha pontilhada aqui, ó, essa linha que corta aqui, pontilhada, ela é a divisão física exatamente do que é bloco cirúrgico e o que é o centro de parto natural, tá? Elas são 2 emendas parlamentares em separado. Então, na prática, vão ocorrer 2 licitações ao mesmo tempo para executar essas 2 obras. Pode haver o caso que 2 empresas em separado peguem essa obra, porque são 2 licitações em separado. Então, sim, é possível executar só um e deixar o outro para trás, ou alguma empresa, sei lá, uma licitação dá deserta e só uma é vencida, enfim, existe essa possibilidade. Tá? E sobre os valores, acho que daí o Israel fala depois, que é sobre a parte da planilha orçamentária e de licitação. Mas temos sim o valor, e eu já posso adiantar que ele é calculado a partir da finalização desses projetos. Tudo o que tem em planta e em projetos é planilhado, é quantificado. Tantos metros quadrados de parede, tantos metros quadrados de pintura, tantas portas assim assado, tudo.
e são quantificados e valorados através do sistema SINAP, que é um sistema da Caixa Econômica Federal, que é lançado todos os meses, que é um valor que se tem, por exemplo, a pintura acrílica de 1 metro de parede custa tanto. Então, não são valores que nós da SUV damos. A gente pega do sistema federal e aplica nessa planilha de quantitativos que é feita pela nossa equipe de orçamentistas e é auditada pela Caixa Econômica Federal. Então, antes de ir para a licitação, a gente passa por uma sabatina, digamos assim, da equipe da Caixa Econômica Federal, que é corresponsável pela licitação. Então, se ela estiver irregular, tanto nós quanto o pessoal da Caixa Econômica está com problemas. Então, eles também não querem problemas para eles e eles auditam de uma forma bastante minuciosa essas planilhas e esses documentos. O vereador Morandi, com a palavra. Boa noite. Uma dúvida, hospital sendo uma entidade filantrópica, todo o trabalho da obra vai ter que passar por licitação? Isso pode diminuir o valor ou como pode também aumentar depois, né? Eduardo, eu gostaria que tu colocasse o teu entendimento. Som? Tá ligado já? Boa noite, pessoal. Agradecer primeiro o convite do André e o espaço que nos foi dado aqui para tirar essas dúvidas com vocês. Meu nome é Eduardo, já acompanho o hospital há algum tempo aí na parte das emendas parlamentares, mais especificamente antes em equipamentos e custeios e agora com essa chegada das obras aí, acompanhando também essas obras. Sim, precisa passar, tá? Porque justamente é uma entidade filantrópica que tem um contrato com o SUS, então presta um serviço público. Então, o recurso ele vai vir mediante licitação, que a gente vai fazer na plataforma Mais Brasil, o antigo Siconv, né, que o pessoal deve conhecer aqui já na casa. Então, sim, nós vamos licitar, já passamos, uma dos valores já foi aprovado, né, um dos valores de 300 mil, o segundo valor está quase aprovado, e temos também 350 mil do Estado, que vai complementar esse montante. E os 3 valores, todos eles passarão por licitação. Os 2 primeiros via plataforma Mais Brasil e o terceiro, no mínimo, uma tomada simples de preço nós teremos que fazer, sim. Só complementando. Então, são 2 emendas federais que vão ser licitadas pela Caixa. Isso. E a outra estadual que... Quando a gente fala pela Caixa, porque a Caixa acompanha, né? A gente tem um contrato que é um recurso do Ministério da Saúde, dado ao hospital, mas que o Ministério usa a Caixa como gestor desse recurso. Então, por isso, quando o pessoal falou ali que a gente passou por várias... por um processo bem rigoroso ali de avaliação do projeto, porque a Caixa avalia todo o projeto antes de liberar a licitação e depois, durante a obra, cada medição e liberação de recurso também é a Caixa que controla. Então, tem aí a Caixa... É basicamente como se fosse um recurso de uma obra, né? Uma pessoa física financiando uma casa ou até mesmo uma empresa financiando alguma obra. É sempre o mesmo padrão com a Caixa, tem todo o procedimento padrão da Caixa. Mais alguma pergunta dos vereadores nesse primeiro momento? Ou podemos continuar com a apresentação agora, então, do Israel? Acho que ele tem alguma coisa para colocar, né, Israel? Então, por favor. Eduardo, eu gostaria de ver se tu tem mais alguma coisa das emendas que tu poderia colocar para eles, porque é um processo bem rigoroso e inicialmente, para conseguir essas emendas já é uma questão bem burocrática e daqui a um pouco o Eduardo poderia colocar mais alguma coisa, porque de início a instituição já está de parabéns por ter conseguido, né? Porque na realidade, somando tudo, Eduardo, acho que gira em torno de 950 mil, né, que conseguiram. Isso, exatamente, 950 mil hoje. Já é um montante bem expressivo,
né? Não é um recurso fácil de conseguir, a gente acompanha outros hospitais e vê a dificuldade que é de conseguir um montante desses. E acima disso, como já foi comentado, a dificuldade que é a gente conseguir aprovar um projeto com todos os detalhamentos técnicos que são exigidos, especialmente na área hospitalar. Então, sim, já é uns parabéns aí que a gente dá para a direção do hospital. E a gente sabe que o recurso e o escopo que talvez o Israel vai passar agora aqui para a gente, ele assusta no primeiro momento, mas é justamente essa soma aí de tudo que a gente já tem colocado aqui, que o Felipe começou ali. A gente precisa primeiro consertar uma estrutura e a gente precisa fazer basicamente toda uma estrutura nova, porque a gente viu lá o quarto andar como é que ele é hoje. Então precisa ser feito todo um hospital, um setor novo ali dentro. Então realmente é uma obra de grande escopo e a gente falando ali em prazo de execução, 9 meses é um tempo até otimista, mas sim, dá para ser feito, especialmente se a gente conseguir tocar todos os recursos ao mesmo tempo. Bom, então, pessoal, assim, ó, o que acontece? Não é novidade de ninguém o que se está acontecendo na economia, né? E, para se ter uma ideia, cobre e fio aumentaram em um ano em torno de 150%. E não param de aumentar, isso é semana a semana, né? Então, o que acontece? Como o Felipe já tinha colocado, nossa empresa trabalha com os projetos e com a execução 90% hospitalar. Tá? Então, todos os projetos, toda a execução, a gente está falando porque a gente já tem know-how nisso aí. Aqui algumas situações de fotografias que nós executamos, né, e entregamos agora recentemente em Caxias, Montenegro, algumas alas. E, enfim, o que acontece? Isso aqui faz parte de um ofício que foi encaminhado para a instituição, que está muito intensiva em busca de recursos, e a gente passou para eles uma realidade de mercado hoje, cenário atual. Tá? E o que acontece? Esse ofício ele foi oficiado e é um documento legal. Isso já foi encostado em alguns órgãos públicos, né, André? Então, o que acontece? O valor estimado dessa obra hoje gira em torno de R$1.800.000. Tá? No total, pronto, entregue e funcionando. Obra, sem equipamentos. Né? Equipamentos que a gente diz lá, que utiliza dentro do Centro de Parques Naturais, as mesas, as macas, essas situações. Tá? Então, esse documento ele é oficial, o André tem, já passou para alguns outros órgãos públicos, né? E a gente trabalha em cima disso. Se acontecer uma situação de conseguir economizar em cima disso aí, tem que parabenizar a instituição, mas é uma realidade atual. A gente também trocou algumas conversas com o pessoal de outro município que está fazendo, e o entendimento de outros arquitetos e empresas de engenharia também, que o metro quadrado está girando hoje mais ou menos nesse valor que a gente cotou nesse ofício. Tá? Então, a gente fez um breve resumo aqui, tá? Considerando esse R$1.800.000, na realidade, hoje nós temos a emenda parlamentar, 2 pela Caixa Federal, que são as 2 do início, né? Giram em torno de R$300.000. A diferença pré-obra, que foi questionado antes, não lembro quem questionou, alguém questionou qual seria a diferença pré-obra, né? Que ainda está essa situação de captação, o André poderia falar um pouquinho melhor disso depois. E a emenda estadual, que gira em torno de R$350.000. Nessa coluna da C, nós temos aqui alguma diferença que deu. Totalizando hoje, ainda teria capital R$840.000 mais ou menos. Tá? Isso aqui é um resumo que eu passei para vocês, mas eu sei que existem algumas outras situações que o André poderia passar para vocês. Tá? O que acontece agora aqui? Para vocês verificarem a questão que nós passamos antes. Esses valores eles são retirados automaticamente do sistema da Caixa, inclusive para a emenda estadual. Porque os engenheiros que fiscalizam essas verbas, essas emendas estaduais e federais, têm como parâmetro que se use o SINAP, que é o Sistema Nacional de Preços da Construção Civil. Tá? Essa tabela SINAP ela é atualizada
periodicamente, mensalmente, se não me engano, pelo IBGE. O IBGE que atualiza ela, o IBGE que coloca o valor do metro quadrado, com mão de obra, de cada item que está em projeto. Tá? É quantificado esses itens, cada metro de cabo, a quantidade de lâmpada, a quantidade de reboco por metro quadrado, tijolo assentado. Cada um desses itens que está em projeto é quantificado, é puxado para a tabela SINAP e atualizado. Tá? Isso a gente já fez tudo, já está tudo atualizado, já está encaminhado para as devidas licitações. Tá? E aqui é um modelo de tabela que está no centro obstétrico. Tá? Esse aqui já foi aprovado, né, Felipe? Centro obstétrico? Foi. Esse já foi aprovado, tá? Pela Caixa. Então, em R$305 mil. Tá? Existe uma contrapartida do hospital de R$5 mil. Foi aprovado pela Caixa semana passada. E a Caixa vai autorizar os R$300 mil. Isso já está certo, só tem que licitar daí. Tá? Aqui nós temos a tabela, a planilha do CPN, que ele está também agora na fase de aprovação, que deve acontecer nos próximos dias, né, Eduardo? Acho que deve acontecer. Sim, sim. A gente tem um prazo aí mais ou menos de umas 2 semanas agora para aprovar já esse segundo recurso também. Show. Tá. E ele está estimado em R$305 mil, uma contrapartida de R$5 mil do hospital, e a Caixa entra com os R$300 mil. A gente fala Caixa porque é ela que administra a verba parlamentar, né? Tá? Então, aqui nós temos uma outra situação que é... Ah, sim. Tá. Vamos falar... Aqui dá para visualizar melhor. Vamos aumentar aqui. Aqui. Tá? Então, nós temos o quê? O total estimado da obra, como eu já havia colocado antes, a emenda 01 e a emenda 02, que são as da Caixa, a emenda estadual, que é R$350 mil, tá? E a diferença ainda pré-obra. Esses 370 mil e os 152 mil são a diferença pré-obra, que teria que fazer os ajustes necessários, esses estruturais que o Felipe colocou para vocês ali. Tá? É pré-obra, pré-licitação, que já foi apontado pelo engenheiro da Caixa e tem que executar antes de licitar. Tá? Então, a gente está falando aí de R$520 mil, mais ou menos, que tem que ser executado antes, que é esses problemas estruturais. Tá? Após isso, nós temos esses R$300 mil, que são as 2 emendas federais, e os R$350 mil, que é a emenda estadual. Tá? A planilha, a última coluna C, os R$81 mil seria a diferença de contrapartida. Né? Então, na realidade, até tem uma diferencinha aqui, ó, que é 20. Vamos atualizar aqui. Que ali é 350. É isso aí. Então, nós temos aí, bem dizer, R$800 mil de diferença, que seriam para totalizar a obra nesses R$1.800 mil. Tá? Essa é a realidade de fato. Eu estou passando para vocês aqui o que nós temos da emenda. Né? Aí outras situações de captação, o André pode colocar um pouquinho melhor para vocês. Tá? Alguma dúvida? 500 e quantos mil reais é a pré-obra? A pré-obra seria em torno disso aqui, ó. Não, só um minutinho. Aqui. 523. Deixa eu ver para vocês aqui, que seria a soma desses dois. R$523 mil. Tá? O que acontece? Esse valor ele não foi chutado de qualquer lugar, ele foi bem efetuado, foi separado a parte, o que não contemplava na emenda, e é tabela SINAP. E o que eu coloco para vocês assim, ó, a tabela SINAP hoje ela tem uma defasagem bem considerável e não acompanha o mercado de fato. Mas esses valores que nós estamos apresentando para vocês, para existir uma fundamentação legal, é tabela SINAP. Então, esses R$523 mil foi captado após o levantamento de quantitativo e buscado na tabela SINAP esses itens. E essa é uma previsão orçamentária de R$523 mil pré-licitação Caixa e pré-licitação da emenda estadual. Ou seja, então,
para se pensar em fazer o centro cirúrgico ali, esses 500 e tantos mil reais vão ser gastos antes de qualquer outra coisa. Então, outra pergunta agora, ou comentário. Foi pensado em, de repente, fazer esse projeto do centro cirúrgico em outro local que não agregasse tanto valor na pré-obra? Ou seja, a gente sabe que o hospital tem bastante terreno, né? Nas laterais, nos fundos, não sei. De repente, isso não custaria menos do que tentar ajeitar nesse pavimento. Vou passando a palavra. Desculpa, qual é o seu nome? A senhora é a vereadora Lúcia, né? Vereadora Lúcia, assim, o que acontece? Esses 523 mil reais, como já colocado, veio através da quantificação em planilha SINAP e fundamentação legal. A princípio, os 350 mil reais já existe a emenda estadual, contemplando isso, né, André? Então, na realidade, faltaria ali 170 mil reais, mais ou menos, né? O que acontece? Essas questões de outro local, o custo provavelmente não variaria muito e ainda seria maior. Aí eu coloco a palavra para o Felipe. Na verdade, nós temos ali uma área, as duas emendas têm uma área, que eu não lembro certo, mas dá 507, 516 metros quadrados. Para a gente construir um prédio de 516 metros quadrados, excluindo o valor do próprio terreno, que seria... Excluindo o valor do próprio terreno que seria imobilizado, seria desprendido para isso, já chega nesses 523 mil reais. Porque o custo unitário básico da construção civil é basicamente 1.700, 1.900 reais. Tu vai construir uma casa de média de um padrão, é esse o valor que se trabalha hoje em dia. Uma casa de 100 metros quadrados vai gastar 170 mil reais para fazer a casa, só a casa, entendeu? Então, daria elas por elas com o ônus de mobilizar o terreno e de perder todo esse layout hospitalar. Porque, por exemplo, o hospital ele tem um fluxo de materiais e de processo que tem que ser respeitado, né? A entrada de materiais, a entrada de pacientes, até a própria saída de óbitos, né? Tu vai levar pro necrotério, pro morgue, enfim. Tu tem todo um controle de acesso de materiais e de saída de materiais. Então, fazendo dentro da própria instituição que está já pré-consolidada, pré-existente, se torna operacionalmente melhor e é o mesmo preço, entende? E se a gente não fizer esses reparos estruturais que são necessários para o bloco cirúrgico, uma hora vai ter que ser feito, porque o problema existe ali, entende? Então, em curtas palavras, se ninguém fizer nada lá, naquele quarto pavimento, se nós construir o bloco cirúrgico em qualquer outro local, mas não fizer nada ali, daqui 10, 15 anos a laje vai cair igual, com bloco cirúrgico ou sem bloco cirúrgico, entende? Ok, obrigada. André, quer colocar alguma coisa? Não? Já falou. Mais alguma pergunta, pessoal? A minha dúvida é mais informação. André, quais seriam as cirurgias que a gente vai conseguir trazer para a Serafina quando tiver o bloco cirúrgico, números ou tipos de cirurgia, algo nesse sentido? Que o município vai ganhar com isso e também o hospital, consequentemente, né? Está funcionando? Boa noite, Morgana. Boa noite, demais vereadores. A equipe que está aqui presente explanando hoje os projetos do hospital e funcionários da casa hospitalar também. O nosso objetivo, sim, é fazer um bloco cirúrgico maior. Uma das atitudes foi pela vigilância, que todo mundo lembra que uns 3 anos atrás a gente quase perdeu os partos e cesáreas de Serafina Corrêa por não ter um bloco adequado. E foi nos dado naquela época um período de adequação e nós estamos buscando isso. Então, a gente tinha 2 opções: ou perder os nascimentos todos particular, convênio, SUS, para outro município, que era Amaral na época, né? Ou investir no nosso bloco. Então, optamos em manter aqui para a comunidade do povo de Serafina Corrêa.
Respondendo a tua pergunta, procedimento cirúrgico, sim. Hoje a gente manda muita coisa para a traumatologia para fora, para fazer, porque nós não temos aqui o bloco estruturado para isso. Aproveitando, nós está para chegar um arco cirúrgico, né, Eduardo, uma torre de vídeo. São equipamentos que são exclusivamente para procedimentos de grande porte no hospital. Claro que a gente vai estar limitado em fazer, por exemplo, cirurgias mais de alta complexidade, volta a ser passo fundo. Mas aquela cirurgia de tornozelo, de dedo, de braço quebrado, enfim, isso pode ser feito aqui em Serafina Corrêa, com a nossa equipe médica, nós temos já os traumatos, bloco cirúrgico novo e também equipamentos. A vigilância só vai permitir fazer esses procedimentos aqui com um bloco atualizado. Não adianta a gente tentar fazer alguma coisa hoje, que certamente eles vão aparecer no hospital e vai ser certamente notificado. Claro que é um investimento grande. A gente o Israel sabe quanto que a gente briga e eu fico chorando por preços porque a gente sabe que o investimento é alto. Temos um bom valor, já como o Eduardo disse, em emendas. Contamos com a Casa também de Vereadores para, possivelmente, né, Cordeiro e mais vereadores, o envio. E também, aproveitando, o hospital tem bens comerciais, salas comerciais, que a gente vai colocar à venda para investir no hospital. Porque eu acho que o hospital é o bem mais valioso de qualquer município, né? A gente só dá valor quando precisa da instituição. Então, a nossa ideia é manter ele funcionando, adequando e ampliar os serviços para que o Serafinense fique em nosso município para tratamento e com nossos médicos aqui do hospital também. Aproveitando e complementando o que o André está colocando, o que acontece? De antemão, eu acho que todo mundo, e na realidade a comunidade, porque existe muito auxílio da comunidade e parlamentares e políticos também, o que acontece? Inicialmente está de parabéns porque pensamos o seguinte, de fato, como o Felipe já colocou, algumas reformas teriam que ser feitas, tecnicamente falando, porque existe um risco estrutural lá, né? Então, considerando o quê? Vai se gastar 1.800.000, né? Já se conseguiu 950 mil reais. Se eu vou fazer uma casa ou uma reforma numa casa e essa casa me custa 1.800.000, eu recebo 950 mil reais. Então, a metade do valor já está direcionado. Então, de antemão, a comunidade em si e o pessoal da instituição hospital, no caso, já estão de parabéns porque já tem 50% da obra custeada. E, de fato, teria que ser feito. E isso é um bem para a comunidade por quantos anos? Digamos que num fator que não mudaria as normas da vigilância sanitária. 40 anos, Felipe? Estimado? 30 anos, vamos colocar. É só pegar a vida útil que esse bloco cirúrgico teve, né? Que foi imagina quanto tempo tem o hospital com esse bloco cirúrgico. E não prolongando muito, eu acredito que também seria um grande fato da própria Câmara poder auxiliar, porque hoje vejamos que nós já se tem emenda estadual, emenda federal, e existindo a possibilidade, eu acho que seria muito bom para o município e, com certeza, no futuro vai trazer muitos frutos, porque, além de ajudar a própria comunidade, também virão pessoas de fora para usufruir disso aí. O nosso colega Eduardo aqui, ele é testemunho. Vem gente de fora para fazer partos naturais em Guaporé, né, Eduardo? Sim, eu fiz. Tu não, né? Eu e minha esposa, no caso. Né? Mas nós moramos em Santa Cruz do Sul. Né? A gente estava falando isso na viagem até, foi uma situação à parte. Mas nós fizemos um parto natural da nossa filhinha, foi em Guaporé. Né? Decidimos sair de Santa Cruz do Sul para vir de madrugada, aí, a partir da 1h da manhã que começou o trabalho de parto. Tivemos a nossa filhinha às 5 da manhã aqui em Guaporé. Né? E é uma estrutura exatamente igual a que o hospital está se propondo aqui. Né? Com sala de parto natural, com a banheira, com toda aquela estrutura necessária para tu ter um porte desse tipo de parto, que é completamente diferente de um parto normal, hospitalar, que a gente está acostumado a ver. Então, sim, é um diferencial, é um atrativo, digamos assim, que o hospital vai ter para aumentar a receita dele, para aumentar o número de pessoas procurando a instituição, procurando o município. Então, de antemão, a iniciativa está de parabéns porque, digamos,
no linguajar antigo, se matam 2 coelhos com uma paulada só, né? Porque, na realidade, o que acontece? A obra estrutural ela tem que ser feita. Ela teria que ser feita nos próximos anos. E assim, está se ajustando também a questão da vigilância sanitária, que exigiu esses ajustes. O próprio engenheiro da Caixa foi lá e verificou aquilo e solicitou. Então, assim, eu acredito que seria um plus muito grande para a instituição, para o município, para as instituições que irão ajudar, a Câmara, eu acredito também, né? E o André e o pessoal dele estão de parabéns aí por estar tocando, e eu enalteci o hospital porque conseguiram mais R$350 mil, né? Então estão de parabéns mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Eu só acho importante, então, talvez, já esses valores, não sei se pode aqui também, destacar quem está auxiliando o hospital, talvez os deputados, essas emendas, ou de que forma foi conseguido. Por favor, André. Eu posso falar aqui, então. Nós temos, então, R$600 mil, que é do Cherini, né, com as emendas para a reforma. Do Estado, nós temos 13 emendas de 3 deputados diferentes, que totaliza R$350 mil, que é do Búrigo, do Zanquim e do Brum, né? Cada um deu a sua parcela de valor para o hospital. Nós temos um pedido, um ofício já protocolado na Câmara, solicitando um valor também de R$300 mil, que a Câmara vai apreciar, e aí vai ficar a critério dos vereadores auxiliar ou não, né, a instituição. E também temos um recurso de uma venda do imóvel de R$240 mil para a instituição. Então, a gente totaliza um valor, contando com todo esse recurso, esse valor que a gente mencionou, de R$1.490.000 já só para o bloco cirúrgico, né? Então, teoricamente, nós teríamos aí faltando R$400 mil para fazer a reforma, para finalizar a reforma do bloco. A primeira vereadora Lucimar comentou de se nós tivéssemos buscado outro espaço para fazer o bloco cirúrgico. No início, sim. Nós pensamos em fazer no bloco atual, mas por vários divergentes, onde é que a gente vai mandar cirurgias no período da reforma? É um período que vai 1 mês, vai 1 ano, vai 2 anos, seria muito arriscado. Porque se você começar uma reforma no bloco, naquele momento ele fica inutilizado. E seria uma urgência no hospital nesse período. Tem o Guaporé, que é próximo, mas próximo 20 quilômetros. Tem muitas coisas que a gente não consegue caminhar nesse tempo. Então tem que pensar sempre no custo-benefício bem certo do paciente. Então já foi cogitado de não fazer lá. E a estrutura do hospital, o terreno do hospital, a nossa matrícula, ela só contempla onde tem o hospital, o prédio do hospital. A lateral dos hospitais, aquela parte verde atrás, pertence à Mitra ainda. Então, não é do hospital aquela área. Que bom se fosse, né? Nós teríamos até outros planos, mas, felizmente ou infelizmente, não pertence à instituição aquela terra que está atrás do hospital, nem na lateral. Mais alguma dúvida, vereadores? Ítalo queria fazer alguma colocação? Só comentando ali a pergunta, boa noite a todos, bem rápida da vereadora que acabou de perguntar a questão de que tipos de cirurgias, né? Logicamente, como vocês estão vendo, eu sou bem novo, mas tenho pouca vivência, mas a gente sabe que é difícil tu partir da consequência para a causa. Então, assim, é difícil tu dizer que tipo de cirurgia tu vai fazer sem antes ter, primeiramente, a coisa física. Talvez não traga lucro de imediato, muito pelo contrário, talvez traga custo, mas que nem foi falado, a gente ia perder a possibilidade de ter partos no município, tá? Parece bobagem, mas isso aí onera tanto a parte física como psicológica de uma gestante, como tudo. Eu já trabalhei em Nova Bassano, na época que eles perderam vamos dizer assim, a concessão de fazer partos, tinha que ir para Veranópolis, tá? E a gente sabe como isso é ruim, tá? Para o município. Então, assim, a gente já ia perder o direito vamos dizer assim, de fazer uma cesárea, de fazer um parto natural. Então, isso é bem complicado. Tu bota uma gestante, vai na ambulância, chega lá e não está na hora. Volta, ela tem outra dor, volta de novo. Às vezes ganha no caminho e assim vai. Então, assim, acho que primeiro tem que vir a coisa para depois, que nem o André deu a possibilidade de cirurgias ortopédicas, mas quando a coisa traz recurso, é que nem vamos dizer assim, um serviço de imagem. Tu traz um serviço de imagem, talvez só vai conseguir trazer um serviço de imagem bom, com uma tomografia, se tu tiver um bloco bom, ou vice-versa, uma coisa depende da outra. Só vai aparecer um pediatra neonatal, um pediatra muito bom, um obstetra muito diferenciado, uma pessoa muito diferenciada.
se a gente tiver uma condição de serviço para essa pessoa. Essa pessoa não vai querer vir de uma UTI para trabalhar num hospital que tem um bloco muito fraco, entendeu? Que nem Nova Prata. Eu trabalhei em Nova Prata logo quando fui formado. Nova Prata começou, sempre foi uma referência, mas nunca sonhava. Hoje eles têm UTI lá dentro, entendeu? Então a coisa vai indo conforme as coisas vão chegando. Então não dá para, vamos dizer assim, partir do vice-versa, né? Então aquela coisa, recurso chama, entre aspas, recurso. E recurso não é dinheiro, recurso é recurso da inteligência mental, da inteligência física, enfim, de tudo que vai trazer, se tiver oportunidade. Se não tiver oportunidade, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Então, vamos tentar ir atrás do talvez, de evoluir talvez para o município, né? Buscamos o sim, então, do município, né, e da Câmara. Já que nós não tem... Mais alguma coisa? Só complementando a colocação do colega, o que acontece? A nossa empresa é Porto Alegre, corpo técnico Santa Cruz, o Eduardo também é Santa Cruz, o Eduardo entende muito de emenda parlamentar, né? Mas a empresa é Porto Alegre, a gente gira todo o estado. O que acontece? Ele está 100% correto. Um exemplo agora, o que está acontecendo? Venâncio Aires. O Estado direcionou 2 milhões e 200 mil reais, se não me engano, ou 2 milhões, alguma coisa assim, para a nova UTI pediátrica. Por quê? Já existe uma pré-estrutura. Hospital Conceição Porto Alegre, 80 milhões de reais em investimento. Família Zafra destinou 10 milhões semana passada. Então, onde nós vamos chegar nisso aí? Existe uma pré-estrutura que já trabalha de encontro a poder receber mais investimentos. E, com certeza, esse investimento que vai ocorrer no município, ele vai retornar para o município a longo prazo, a médio prazo, mas vai retornar. Vai trazer pessoas de fora do município, vai tornar uma referência regional em alguns procedimentos, e isso é investimento para a própria comunidade, né? Saúde, a gente sempre deve pensar 2 vezes. As 2 vezes dizendo sim. E quando a gente precisa, é que se sente falta, né? E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês, e a gente se coloca à disposição enquanto empresa de engenharia, e todo o procedimento ele é aberto e vai ser licitado via público, e qualquer um pode ter acesso. Está tudo muito transparente, os valores estão transparentes e orçados aqui. Tudo que é planilha Sinap ele já está com um custo mais acessível. Então, quem precisar alguma explicação, a gente está à disposição aí. E o André é o direcionador aí que vai nos cobrando e direcionando as questões técnicas e financeiras aí também. Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Presidente, obrigado. Bom, pessoal, como a Câmara de Vereadores, então, recebeu esse pedido do hospital, da possibilidade dos recursos não utilizados ser destinado uma parte, então, ou então 300 mil reais para o hospital, né? O que é feito aqui na Câmara de Vereadores? Os recursos que sobram, eles automaticamente têm que ser devolvidos para os cofres do município. Então, a gente conversou com o prefeito Valdir sobre essa possibilidade da gente indicar esses 300 mil para o hospital, e o prefeito, na mesma hora, concordou. Então, a Câmara de Vereadores, sim, estará indicando o valor que foi pedido pelo hospital de 300 mil reais para dar nossa contribuição. Esse dinheiro, como todos sabem, ele já é dinheiro oriundo da nossa população, né, dos impostos, enfim. Então, certamente, estaremos indicando esse valor ao hospital nos próximos dias, aí, quando a gente encerrar o ano. Isso é um entendimento de todos os vereadores da casa. A gente costuma conversar juntos aí, com a mesa diretora, os demais vereadores, e é um entendimento da casa que sim, que nós vamos dar a nossa contribuição dentro das possibilidades, e não apenas com os 300 mil. A gente, todos os vereadores foram a Brasília esse ano. A gente protocolou emendas parlamentares
também para o hospital lá, torcendo que futuramente continue vindo essas emendas, que não é só a construção do bloco cirúrgico, depois vem uma série de gastos ainda, né? E para tudo que for necessário na questão hospital, a Câmara de Vereadores, esse ano eu sou o presidente, mas certamente ficará à disposição nos outros anos também, como já tem feito aí há muito tempo, juntamente com o Poder Executivo. Está aqui o prefeito Valdir. A gente tem esse entendimento, como disse aqui o Israel, que a saúde é fundamental para um município. Então é dessa maneira que a gente pensa também. Eu acredito que não temos mais nada a tratar, até porque o nosso tempo também já está esgotado. A gente tem a sessão ordinária aqui na sequência. Quero agradecer o vice-presidente do hospital aqui, o Roberto, o André, todos vocês do corpo de trabalho do hospital que aqui estão. Deixamos então nosso agradecimento, o pessoal do conselho que está aqui também, os vereadores que estão aqui participando, de todos que estão aqui, o prefeito, enfim. Nosso agradecimento por vocês terem vindo aqui, não apenas dar explicação para nós, vereadores, mas certamente vai ficar gravado. Quem não está nos assistindo agora terá a possibilidade de assistir depois e vai ver o quanto está sendo feito pela comunidade e pelo hospital. Então, eu acho que é muito importante essa participação de vocês aqui. Então, quero agradecer, em nome da Câmara de Vereadores, a todos vocês. Nada mais a tratar. Agradeço a participação dos representantes técnicos da empresa Sulvia Empreendimentos e declaro encerrada a 5ª sessão especial de 2021 e convido para que permaneçam para a sessão ordinária que acontecerá na sequência. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite.